A cerimônia de posse da nova gestão do Internacional, encabeçada por Alessandro Barcelos, revela questões importantes quanto à janela de transferências, os reforços para a temporada e o futuro do Colorado. Muito mais do que o que foi dito é o que não foi, e os bastidores e as leituras a partir das conversas que falam muito sobre Borré, Thiago Maia e outras possibilidades ainda do Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá nos corredores da Padre Cacique, no CT do Parque Gigante, a gestão como um todo, né? Gestão que tomou posse ontem à noite, segunda-feira à noite, lá no Estádio Beira-Rio, salão do Conselho Deliberativo do clube. A gente tem muita coisa para falar sobre percepções, sobre falas, sobre algumas brincadeiras. Então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e faz o seguinte, ó, deixa o like e compartilha para o maior número possível de colorados para que o conteúdo chegue cada vez mais em mais pessoas, beleza? Não te esquece que a minha parceira é aqui, ó, a KTO, ela pode te dar 20% de bônus a partir do teu primeiro depósito. Tem que usar o cupom ERNEST lá em kto.com, te divertir, jogar com responsabilidade sempre, né? Dá uma brincadinha com responsabilidade e não te esquece que o site da KTO é para maiores de 18 anos, beleza? Vamos falar rapidinho, gente, sobre o evento da noite, né? Porque foi um encontro em que os novos conselheiros eleitos agora no final ali, no início de dezembro, melhor dizendo, foram empossados, novos 150 nomes, e também o Conselho de Gestão do Internacional, o novo Conselho de Gestão, né? A reeleição do presidente Alessandro Barcelos, que tem agora novos 4 vice-presidentes eleitos, que aí a gente pode botar o Dalton Schmidt Jr., a gente pode colocar o Ivandro Morbag, mais conhecido como Latino, a gente pode colocar também o Miguel Danino e o Vitor Grunberg, que era o diretor, o vice-presidente de administração, né? O Miguel era diretor de torcidas também. Enfim, essa é a nova gestão do Internacional. Também foram empossados os vice-presidentes de cada área. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar depois no meu Instagram uma imagem da nova gestão e tudo mais, e também o nome dos cargos, para vocês saberem direitinho. Já tinha falado um pouco sobre lideranças no vídeo de ontem à tarde, né? Então dá uma olhada também se tu quiser trocar ali, principalmente informação, né, sobre os bastidores políticos aí do Internacional. Mas assim, óbvio, né, que a tocaia dos repórteres, né, e as entrevistas como um todo, para pessoas da gestão, tinham a ver com Borré, Rafael Borré. Até porque ontem era o dia D, né, o dia decisivo a respeito dos 2 representantes que o Internacional tem lá na Alemanha, para tratar então da chegada do colombiano de 28 anos. E a partir também da noite como um todo, surgiu a informação de que Thiago Maia, volante de 26 anos, que hoje joga no Flamengo, pode vir para o Internacional, está encaminhando uma transferência para o Internacional. E aí aqui que a gente tem que conversar. Vamos começar pelo Thiago Maia, depois a gente vai pro Borré, tá? O Thiago Maia é o seguinte, informações de boa parte dos colegas e até mesmo de quem a gente conversa ali na área, então, do Conselho Deliberativo, pessoas que têm trânsito dentro do vestiário, dizem que é um pedido do técnico Eduardo Cudê, tá? E que ele tem, então, uma predileção por esse jogador, que joga tanto de camisa 5, tanto mais para frente, um pouquinho mais como um 8 adiantado. Ele perdeu espaço com o Tite, e com a chegada, inclusive, do Tite, né, no Flamengo, e também tem tido muitas críticas por parte da torcida do Flamengo. E a partir disso, não está gostando do seu momento no clube. E então, ele gostaria de novos ares. Para o pessoal da revista Colorada, inclusive,
o Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, falou que o Internacional está muito próximo, está comprando o jogador e tal. E aí a gente foi brincar um determinado momento com pessoas ligadas à direção, e aqui eu não vou falar nome de ninguém para não constranger ninguém, porque eles gentilmente deixaram os repórteres subirem no ambiente da festa, e isso não é comum. Né? Até porque os repórteres estavam ali já desde as 6h30 da tarde, isso era quase 11 da noite, quando a gente teve acesso ao local vamos dizer, da festa, em que, óbvio, tinha chopp, tinham salgadinhos, tinha espumante, e o combinado foi, vocês desligam todos os celulares e vocês desligam todas as lives e vocês podem vir aqui para cima. E foi o que aconteceu. Bom, em determinado momento, se questionou alguém da direção dizendo assim, pô, o Juliano Bertolucci falou que tá fechado. E daí a pessoa disse assim, bom, então quer dizer que o valor baixou e que o valor agora a gente pode pagar. E aí aqui eu acho que é o seguinte, ó, porque minha leitura, o Flamengo pagou 4 milhões de euros pro Lille da França. Na época eram 25 milhões de reais, tá? 50% dos direitos econômicos. E a partir disso, então, provavelmente o Flamengo quer tentar reaver os 4 milhões, né? Então, logo, não vai ser menos de 4 milhões este jogador. E aí teria sentido a frase, né? Ah, então quer dizer que baixou o valor. Porque a gente sabe que o presidente Alessandro Barcelos ele faz seguidamente uma espécie, né, de barganha costumeira em todos os negócios, né? Ele tenta cada vez mais, vamos dizer, diminuir valores. E às vezes até por isso que demora muito as situações, né? A gente já falou sobre isso aqui em outros conteúdos. Então, eu vejo que o Thiago Maia tem chance, até porque outra pessoa que nós perguntamos, vem cá, mas é Thiago Maia ou é Fernando? É um ou outro? E a pessoa foi taxativa. Não. Não é um ou outro, podem vir os dois, porque um está livre no mercado e o outro teria que ser, né, simplesmente o aporte financeiro. Então, um tu vai comprar e o outro tu vai pegar do mercado. Seria basicamente isso. Agora tem que lembrar também o seguinte, que com o Pulgar, com o Gerson e com o Arrascaeta, o Thiago Maia não estava jogando. Veio ainda o De La Cruz, né, que aí obviamente vai ter menos espaço ainda. Então, aí tu vai chegar agora no Internacional, que já tem o Arangues, que vai ter o Fernando, que tem o Gabriel, que tem o Rômulo, e mais o Thiago Maia. Claro, demais nunca é, né? Mas tu vai disputar um espaço também considerável nesse sentido, tá? Começa por aí o Thiago Maia. Minha leitura. Pode vir jogar no Internacional, sim. Tá? Mas depende muito dos valores que o Flamengo quer negociar ou desejaria negociar, beleza? E agora nós vamos falar do Borré. Porque é o seguinte, todas as pessoas que foram entrevistadas por parte da direção, e aqui eu vou citar o Vitor Grumberg, eu vou citar o José Olavo Bisol, que hoje deixa a diretoria de futebol porque vai assumir a Federação Gaúcha. Todos, quando foram perguntados do Borré, claro, tentaram dar uma desviada do foco, desviada do assunto, mas sempre tinha aquela risadinha, né? Dava uma risadinha assim e falava alguma coisa muito semelhante ao que acontecia com o Ener Valencia, lembra? Se falava, tá, mas e o Ener Valencia e tal, e aí dava aquela risadinha e ficava na sua, né? Em um determinado momento, o Bisol, ele meio que confirma, né, que houve a ida do emissário, né, os representantes do Inter para a Alemanha, porque negociações mudam. Foi essa frase, inclusive, que ele falou. Negociações, elas são dinâmicas, em determinado momento a gente tem que pegar e apontar outros rumos da negociação. Ou seja, ele mostra que tem mesmo os emissários, né, porque tinha gente até duvidando, né, que de repente poderia ter os emissários, e também que o Internacional já negocia há mais tempo, porque ele participava já desde outubro, novembro, da gestão do futebol, do comitê de futebol, ele fala sobre isso, inclusive. Ou seja, a negociação com o Borré é muito antiga, não é de agora. Não é de agora. Então, se tu tá pensando assim, mas que demora na novela, muito pelo contrário, agora a novela está no fim. Porque a novela já começou lá atrás, em outubro, em novembro, muito antes da eleição, por exemplo. Muito antes de garantir a possibilidade de continuar sendo gestão.
Então, esse é um ponto. Quando os repórteres subiram, começaram também a ir nas pessoas que estavam ali, que são ligadas à gestão, que são ligadas ao departamento de futebol, que tem trânsito no vestiário. Por quê? Porque o presidente Alessandro Barcelos estava muito rodeado dos seguranças do clube, tentavam, né, obviamente, sempre tirar os repórteres de perto. Cara, olha só, deixa o cara curtir a festa, deixa o cara, né, tomar uma cervejinha, deixa o cara tomar uma espumante e tal. Então ficou o presidente Alessandro Barcelos muito próximo ali da esposa dele, do filho, da filha. Mas em um determinado momento se brincou assim, esse chopp aí que vocês estão tomando é de Frankfurt. E aí o pessoal começou a rir, dizendo, não, é de Frankfurt, não é de Bremen. Né? Opa, né? Aí todo mundo começou a rir, opa, né? E cada vez instigava mais perguntas ou brincadeiras a respeito para fazer uma analogia, né, do que estava acontecendo ali no Beira-Rio com a situação do Rafael Borré. E aí me ficou uma sensação de que está tudo definido, ou está tudo muito bem encaminhado, ou está muito próximo de poder anunciar a Rafael Borré. Eu não estou cravando que o Rafael Borré vai jogar no Inter, mas a percepção não só minha, mas de todos os outros repórteres que estavam lá, é que o negócio está muito encaminhado. Os dirigentes que estavam ali, na frente dos repórteres, eles não iam fazer brincadeiras com o tema se o tema não estivesse já esgotado e pronto e definido para o lado do Internacional. Entende? Porque depois virariam chacota, porque daqui a pouco o jogador não vem e os repórteres falariam no ar, aquele cara ali estava fazendo isso, aquele cara ali estava fazendo aquilo. Os dirigentes não iriam se expor a esse ponto. Se fala, inclusive, dentro do Beira-Rio, de que poderia, até o final de semana, ser anunciado. Se fala, veja bem, eu estou falando da mesma forma que eu falei outras notícias em cima de coisas que se falam dentro do Beira-Rio. Eu não estou cravando uma data. O que eu estou dizendo é que teve um determinado momento que eu até brinquei assim, vamos fazer um brinde então ao Borré? E aí foi falado assim, vamos brindar no final de semana. Vamos brindar no final de semana. Brinquei uma hora com a própria esposa do presidente Alessandro Barcelos, dizendo assim para ela estava tomando uma espumante, e eu brinquei, a senhora deveria estar tomando um chopp também de Frankfurt para, né, botar um pouco mais de gás aí nessa negociação e tal, e ela chegou e disse assim, pegou aqui, não, muito pelo contrário, eu estou tomando champanhe numa taça que nós vamos conquistar muito esse ano. Ou seja, o pessoal de perto do presidente Alessandro Barcelos também sabe que as negociações estão andando, estão favoráveis ao Internacional. Hoje, por exemplo, a comitiva volta da Alemanha. E eu não tenho dúvida de que a gente vai ter alguma novela, algum capítulo novo dessa novela e daqui a pouco até mesmo algum anúncio ou alguma brincadeira nas redes sociais do Inter, alguma coisa como um todo. Beleza? Cara, o lance é o seguinte, eu sei que ficou longo esse vídeo, mas esse bastidor e essa leitura que eu estou tendo, eu queria passar para que vocês entendessem que é possível ficar calmo. Não há Corinthians, não há balão de outros jogadores, de outros clubes. Principalmente os outros clubes, quando chegam próximo do Borré, ouvem a mesma coisa, está encaminhado com o Internacional. O Internacional está muito próximo de anunciar esse jogador, nem tenta chegar aqui. O River Plate tentou, o Corinthians tentou, mas não há nenhuma possibilidade. O jogador está cada vez mais próximo do Beira-Rio. Beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez te agradeço demais e bora. Vamos falar do Internacional como um todo aqui ao longo de toda a semana, ao longo de todo o dia e vamos trocar uma ideia nos comentários. Valeu? Um forte abraço. Tchau.